Um CEO entrou num café comum e congelou no meio do salão. Uma garçonete tentava equilibrar 3 pratos, enquanto um menino de 4 anos agarrava sua saia gritando "Mamãe!". O homem ficou branco como papel. A criança tinha os seus olhos e uma marca no pescoço que só existia numa família no mundo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Monteiro nunca imaginou que uma consulta atrasada mudaria o curso de tudo que havia construído em 36 anos de vida meticulosamente organizada. Naquela terça-feira de março, ele havia acordado às 5h45, como sempre. Café passado por Débora antes das 8, como sempre. Reunião com cotistas às 9, análise de portfólio às 11, almoço no Nino Cucina com 2 diretores de fundo às 12h30, como sempre. A RMX Capital administrava 380 milhões de reais sob gestão, e cada um desses reais precisava de atenção. Era o que Rafael dizia em entrevistas quando perguntavam sobre sua rotina. E era o que ele genuinamente acreditava, porque acreditar nisso era mais simples do que acreditar em qualquer outra coisa. O escritório no 22º andar da Faria Lima tinha janelas do chão ao teto, vista para a cidade inteira, e Rafael passava em média 11 horas por dia diante daquele vidro sem realmente ver o que havia do outro lado. São Paulo era para ele um mapa de endereços úteis. O restaurante no Itaim, onde se fechavam contratos, o clube no Morumbi, onde se cultivavam relações, o prédio em Higienópolis, onde a mãe morava e cobrava visitas mensais com a precisão de um credor. A consulta havia sido agendada por Débora 3 meses antes, depois que Rafael mencionou de passagem uma irregularidade no peito. Não dor, apenas uma sensação de pressão que durava segundos e sumia sem deixar rastro. Cardiologista, exame simples, coisa de meia hora. Ele havia cancelado 2 vezes por conflito de agenda. Na terceira vez, Débora havia colocado no calendário com o aviso em vermelho: compromisso pessoal, não cancelar. Rafael foi porque ela havia sublinhado o pessoal. O hospital ficava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, longe o suficiente do escritório para justificar o carro com o motorista. A consulta, que levaria 40 minutos, levou 2 horas e 20. O cardiologista pediu eletrocardiograma de repouso, depois um de esforço, depois um ecocardiograma, porque havia uma variação no ritmo que poderia ser nada ou poderia ser alguma coisa, e era melhor verificar antes de concluir. Ao final, tudo normal. O médico disse isso com a calma de quem entrega boas notícias o dia inteiro e já não sente mais o peso delas. Rafael saiu às 12h45 com um relatório dobrado no bolso interno do paletó e a gravata levemente afrouxada, o tipo de desorganização pequena que ele nunca teria no escritório, mas que acontecia quando ninguém estava olhando. A garoa havia começado enquanto ele estava dentro. Não era chuva suficiente para justificar guarda-chuva, mas era suficiente para molhar. O ombro esquerdo do paletó escureceu em segundos. O motorista mandou mensagem: bloqueado no subsolo por caminhão de abastecimento. Estimativa de 40 minutos. Rafael ficou parado na calçada da rua Pedroso Alvarenga, olhando para o celular, com a expressão de quem recebeu uma informação que não tem encaixe possível na sua agenda mental. 40 minutos. Na calçada. Sem reunião, sem Débora, sem o 22º andar entre ele e o resto do mundo. As pessoas passavam com aquela movimentação específica do meio-dia paulistano, entregadores de aplicativo em capacetes molhados esperando no semáforo, uma mulher empurrando o carrinho de bebê com uma das mãos e segurando 2 sacolas de mercado com a outra, um homem mais velho sentado no batente de uma loja fechada, comendo misto quente embrulhado em papel. A cidade que Rafael via do 22º andar era abstrata. Era tráfego e clima e índice de atividade econômica. A cidade que existia a 1,5 metro da calçada era outra coisa. Concreta, úmida, cheirando a fritura e asfalto molhado e café. O café.
O café Dona Cida ficava na esquina, vidraça completamente tomada pelo vapor interno que contrastava com o cinza úmido de fora. Uma placa de madeira pintada à mão, letras brancas desbotadas nas bordas pela umidade acumulada de muitos meses de março. Pela vidraça embaçada, era impossível distinguir detalhes, apenas formas se movendo dentro de uma luz amarelada, o tipo de luz que não existe em lugar nenhum que Rafael frequentava. Ele atravessou a rua sem decisão consciente, mais por reflexo de quem precisa sair da chuva do que por qualquer outra razão. Empurrou a porta. A sineta pequena no alto da moldura tilintou. O calor o recebeu primeiro. Não o calor controlado de ar-condicionado, calibrado para 22 graus. Era o calor vivo de café sendo passado, de bolo saindo do forno, de 6 mesas ocupadas num espaço pequeno que criava seu próprio microclima contra o março lá fora. O aroma era denso e estratificado, café forte na base, canela em algum bolo na prateleira, manteiga derretendo em algo que estava sendo preparado na cozinha, o cheiro suave de madeira velha que absorveu anos de refeições. Mesas quadradas, com toalha xadrez verde e branca, cadeiras de madeira que não faziam par. Um balcão de fórmica com vitrine de vidro exibindo fatias de bolo de laranja, de cenoura com cobertura de brigadeiro, de chocolate com a superfície levemente rachada. Uma lousa negra na parede com cardápio em giz. Expresso 6 reais, pingado 7 reais, misto quente 12 reais, prato do dia frango com quiabo arroz e feijão. No canto, um rádio de plástico bege tocava algo que Rafael não reconheceu. O som abafado pelo barulho das xícaras e das conversas que se sobrepunham sem hierarquia. Uma mulher de cabelos grisalhos presos com garfo de cozinha limpava o balcão com pano úmido enquanto gritava em direção à cozinha. Dona Cida, a mesa 3 pediu mais café. Rafael entendeu que a dona do café estava do outro lado da portinhola de madeira verde vai-vem e que seu nome preenchia o lugar inteiro. Estava na placa, no grito, no cheiro de comida que escapava cada vez que a portinhola oscilava. "Expresso?" A mulher de cabelos grisalhos perguntou sem olhar para ele. "Sim." Ela indicou com a cabeça que escolhesse mesa. Rafael foi para a da janela, a única com vista para a calçada, e sentou de lado, como alguém que ainda não decidiu se vai ficar. A xícara chegou em menos de 2 minutos. Cerâmica branca grossa com a borda levemente lascada, crema cor de caramelo tremendo quando ela pousou no mármore com um clique seco. Rafael envolvia a xícara com a mão quando ouviu. "Mamãe!" O som saiu da cozinha como projétil, passou pela portinhola, cruzou o salão inteiro. Rafael ergueu os olhos por reflexo. Viu primeiro o menino, 4 anos, talvez um pouco mais, cabelo castanho escuro, levemente despenteado, tênis de velcro com detalhes de dinossauro, mochilinha laranja nas costas, como se acabasse de chegar de algum lugar. Ele corria pelo corredor central com a determinação absoluta de quem tem um único objetivo no mundo, e esse objetivo era a garçonete que atravessava o salão, equilibrando 3 pratos na altura dos ombros. A garçonete se virou no último segundo. Um dos pratos balançou. Ela flexionou levemente o joelho para reequilibrar o peso, enquanto o menino agarrava a lateral da sua saia com as 2 mãos. "Heitor, amor, espera um segundo", ela disse, voz baixa e firme ao mesmo tempo, a de quem aprendeu a fazer 2 coisas impossíveis em paralelo: não desperdiçar o pedido do cliente e acolher a urgência de uma criança, porque a conta da vida não dava margem para escolher apenas uma. Rafael percebeu que havia parado de respirar apenas quando o pulmão contraiu pedindo ar. Luciana Campos tinha avental verde sobre blusa branca de manga comprida, cabelo castanho preso em trança que havia começado o dia organizada e agora descaía para o lado esquerdo com fios soltos emoldurando o rosto. 31 anos, embora Rafael não fosse capaz de nenhum cálculo racional naquele momento. O que aconteceu não foi reconhecimento pensado. Foi o tipo de coisa que mora antes do pensamento, na camada do corpo que guarda o que a mente preferiria esquecer.
Ele a conhecia. Havia encontrado num bar no Brás, em 2018, num sábado que foi por acaso, acompanhando o sócio que depois virou inimigo. Havia ficado de maneira que nenhuma das pessoas do 22º andar sabia ou precisava saber. Havia ido embora numa mensagem de texto numa quinta-feira de outubro de 2020, porque a mãe havia dito o que havia dito, e ele havia procurado dentro de si mesmo alguma coisa mais do que silêncio, e não havia encontrado nada. 5 anos e meio. São Paulo tem tamanho suficiente para 2 pessoas não se cruzarem por 5 anos e meio, mesmo morando a 40 minutos uma da outra. Rafael sempre soube disso como fato abstrato. Agora, o fato se tornara concreto, específico, irreversível. Uma mulher com 3 pratos nos braços e um menino agarrado na sua saia no meio de um café da rua Pedroso Alvarenga. Luciana pousou os pratos na mesa 2, com a precisão de quem faz aquilo há anos, no modo automático. Confirmou os pedidos com um sorriso rápido, depois abaixou até o nível do filho, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Falou baixinho. Apontou para a cozinha. O menino concordou com a cabeça e saiu correndo de volta pela portinhola verde. Ela ficou parada por 1 segundo, endireitou o avental, pegou o caderninho do bolso e então virou. Os olhos dela encontraram os de Rafael através do salão inteiro, e o tempo que se seguiu não foi longo em segundos. Foi longo da forma que só certas coisas conseguem ser, sem relação com o relógio. Luciana ficou completamente imóvel. Não ficou pálida, não recuou, não deixou o caderninho cair. O que aconteceu foi mais sutil e por isso mais devastador. O rosto dela ficou neutro de maneira consciente, o músculo do controle acionado com uma precisão que só se desenvolve depois de muito treino, em situações onde sentir seria perigoso demais. Rafael pensou naquele momento que ela havia praticado aquela expressão, que havia praticado especificamente para o caso de um dia precisar dela. Ela desviou o olhar antes dele, virou para outra mesa, caderninho aberto, caneta na mão. Mais alguma coisa para os senhores? Rafael olhou para o expresso que havia esfriado. O menino reapareceu uma vez pela portinhola, cabeça enfiada entre as 2 folhas de madeira verde, olhando o salão com a curiosidade neutra de quem ainda não aprendeu a hierarquizar o que merece atenção. Os olhos varreram o espaço e pousaram por 1 segundo em Rafael, sem julgamento, sem reconhecimento. E então a portinhola fechou e ele sumiu de volta. Rafael estava a 6 metros de distância e conseguia ver com a clareza absurda de quem finalmente enxerga o que passou anos sem procurar. O castanho escuro do cabelo, que era o mesmo das fotos de infância que a mãe guardava em álbum de couro na sala de Higienópolis. Os olhos amendoados levemente puxados para as laterais, que eram os mesmos que colegas de colégio chamavam de cara de sonolento, e ele carregou como apelido até o 2º ano do fundamental. E havia uma terceira coisa. A luz do café era amarelada e fraca, mas foi suficiente no segundo em que o menino havia inclinado o pescoço para espiar pela portinhola. Uma mancha pequena, cor de vinho levemente diluído, em forma de foice, na lateral direita do pescoço, logo abaixo da orelha. Rafael tinha a mesma desde que nasceu. O dermatologista havia chamado de nevo de Una. A mãe havia chamado de Marcinha de nascença, igual ao avô. Rafael nunca havia chamado de nada, porque nunca havia precisado nomear o que era só dele. Até agora, o expresso esfriou completamente na xícara de borda lascada. Rafael não se moveu. Lá fora, a garoa continuava fina demais para guarda-chuva e suficiente para molhar tudo que ficasse parado tempo demais. O motorista mandou 2ª mensagem. Carro liberado, aguardando na esquina. Rafael colocou o celular na mesa sem responder e ficou olhando para a portinhola verde que oscilava levemente, mesmo sem ninguém passar por ela, como se o café respirasse por ali. Nas mesas ao redor, São Paulo continuava acontecendo sem pausa.
Colher batendo em xícara, alguém rindo baixo, o rádio de plástico bege tocando algo que ninguém ouvia de verdade. E Rafael Monteiro, que havia construído 380 milhões de reais sobre a premissa de que toda decisão tem uma lógica calculável, percebeu que não era capaz de se levantar. Não era incapacidade física, era algo anterior ao corpo, algo que funcionava no nível onde as decisões realmente são tomadas, antes de qualquer argumento racional entrar em cena. Ele havia visto o menino, havia visto a mancha, e alguma coisa dentro dele, que passou 5 anos e meio fazendo silêncio perfeito, havia finalmente parado de se calar. Luciana trabalhou o resto da tarde, como se Rafael não estivesse ali. Era uma habilidade que só se aprende da pior maneira, a de continuar em movimento quando o corpo inteiro pede parada. Ela percorreu o salão com o caderninho, anotou pedidos, levou pratos, encheu xícaras, deu troco, disse bom proveito 14 vezes sem que nenhuma soasse mecânica demais para os clientes. O único sinal visível de que algo havia mudado era o trajeto. Ela havia reorganizado inconscientemente o caminho entre as mesas, de modo a nunca ficar completamente de costas para a mesa da janela. Rafael notou isso, não porque fosse perspicaz naquele momento. Ele estava longe de qualquer perspicácia, mas porque era a única coisa que estava fazendo. Olhando para ela, olhando para a portinhola verde, olhando para o espaço onde o menino havia estado. Às 2 da tarde, o café esvaziou no intervalo específico entre almoço e lanche, quando a rua Pedroso Alvarenga ficava mais quieta e Dona Cida aproveitava para contar estoque. Sobraram Rafael e um casal de idosos na mesa do fundo, tomando chá devagar, sem pressa de ir a lugar nenhum. Luciana foi à cozinha. Ficou lá 10 minutos. Rafael olhou para o celular. O motorista havia mandado 3 mensagens, a última com ponto de exclamação educado. Ele digitou, pode ir embora, dispensado pelo dia, e pousou o telefone. Quando Luciana voltou, o casal de idosos havia ido embora. Ela ficou parada no meio do salão vazio por 1 segundo, caderninho na mão, avental levemente torcido de quando havia se agachado para pegar algo na cozinha, olhando para Rafael com a expressão de quem esperava que o problema houvesse se resolvido sozinho na ausência de 10 minutos. Ele não havia se resolvido. Estava sentado na mesma cadeira, paletó no encosto, xícara vazia na frente e olhava para ela sem tentar disfarçar. Ela respirou fundo pelo nariz. Veio até a mesa. Pegou a xícara sem perguntar. Voltou ao balcão. Fez outro expresso com movimentos rápidos e precisos. Voltou e pousou na mesa com o mesmo clique seco de antes. Depois ficou parada do outro lado, braços cruzados, olhando para ele com uma expressão que não era raiva ainda. Era a expressão anterior à raiva, a do cansaço de quem já ensaiou essa conversa na cabeça mais de uma vez e sabe exatamente como ela termina. Você vai ficar aqui até quando? Ela perguntou, voz baixa, completamente plana. Até você falar comigo, Rafael disse. Não tenho nada para falar. Eu tenho. Eu sei que você tem. Ela desamarrou o avental com um movimento só, dobrou pela metade e colocou sobre o balcão. Você sempre teve. O problema é que você esperou o tempo errado para descobrir isso. Rafael abriu a boca. Fechou. Havia preparado mentalmente alguma coisa durante as 2 horas sentado ali, alguma sequência de palavras que soasse razoável, que explicasse sem justificar, que abrisse espaço sem pressionar. Mas Luciana falava com a precisão de quem não tem energia desperdiçável com rodeios. E diante disso, qualquer sequência preparada soava como o que era preparada. Ele tem meus olhos, Rafael disse. Luciana começou a limpar a mesa ao lado. Pano úmido em círculos largos, a mesma eficiência de movimento de quem transforma trabalho físico em distância emocional. Ele tem os olhos da minha avó, Luciana. Rafael esperou ela parar. Ela não parou. Ele tem a mancha no pescoço. O pano parou. Não foi dramático.
Não foi o tipo de pausa que aparece em filmes, com música e câmera lenta. Foi apenas um pano que parou no meio de um círculo e uma mulher que ficou completamente imóvel por 3 segundos, de costas para ele, olhando para a superfície da mesa como se houvesse algo muito interessante naquele fórmica bege. Depois, ela continuou limpando. Vai embora, Rafael. Não vou. Eu estou trabalhando. Eu sei. Vou esperar você terminar. Ela virou. A expressão agora era diferente. Não raiva, não cansaço, mas algo mais difícil de nomear. O tipo de emoção que existe no cruzamento entre dor antiga e ameaça nova. Você não pode simplesmente aparecer no meu trabalho depois de 5 anos e 5 anos e meio, ele disse, e imediatamente se arrependeu do tom, porque soou como correção quando ele havia querido dizer outra coisa. Havia querido dizer que contava, que havia contado, que o número estava guardado de um jeito que não havia escolhido guardar. Luciana percebeu a diferença no tom também. Por um segundo, algo passou pelo rosto dela, rápido demais para nomear, e então o músculo do controle voltou ao lugar. Ela caminhou até a cozinha sem dizer mais nada. A portinhola verde oscilou 2 vezes e parou. Rafael ficou com o segundo expresso esfriando igual ao primeiro. Dona Cida apareceu às 4 da tarde, saindo da cozinha com avental de chita azul e expressão de quem está avaliando a situação há mais tempo do que qualquer um imagina. Tinha 58 anos, cabelos completamente brancos presos em coque baixo, olhos escuros com o tipo de atenção que não precisa de pressa. Ela foi até a mesa da janela sem ser chamada, sentou na cadeira em frente a Rafael com a naturalidade absoluta de quem é dona do espaço e, portanto, pode sentar onde quiser, e ficou olhando para ele por um momento sem dizer nada. Você é quem eu acho que é? Ela perguntou por fim. Rafael não soube o que responder imediatamente, porque a pergunta era simples demais para a complexidade do que ela continha. Depende do que você acha, ele disse. Dona Cida assentiu devagar, como se a resposta evasiva confirmasse algo que ela já suspeitava. Ela nunca falou o nome, mas descreveu o suficiente. Ela cruzou os braços sobre a mesa, olhando para ele com uma franqueza que não era hostil e não era acolhedora. Era apenas honesta, do jeito que certas pessoas mais velhas conseguem ser quando já passaram da idade de economizar verdades. O Heitor chegou aqui com ela quando tinha 2 meses. Ela estava carregando o bebê numa bolsa daquelas de canguru e pediu emprego. Eu precisava de garçonete. Não perguntei nada além do que precisava saber para o trabalho. Rafael olhou para ela. Estou te contando isso, Dona Cida continuou, não porque você mereça saber, mas porque o Heitor merece que os adultos na vida dele ajam como adultos. Ela se levantou, endireitou o avental. Ela sai às 7. Se você ainda estiver aqui às 7, pelo menos mostre que tem paciência, que é o mínimo. Ela voltou para a cozinha. A portinhola verde oscilou. Rafael ficou. Às 5:30, Heitor reapareceu no salão. Desta vez, não correu. Veio devagar, com a mochila de dinossauro ainda nas costas, segurando um desenho feito em papel sulfite com giz de cera. Parou a 2 metros da mesa de Rafael e ficou olhando para ele com a seriedade específica de criança que ainda não aprendeu que é rude encarar estranhos. Você está aqui faz muito tempo, o menino disse. Estou, Rafael confirmou. Por quê? Rafael olhou para aquele rosto. 4 anos, tênis gastinho, olhos que eram os dele, sem que ele tivesse feito nada para merecê-los. E pensou que havia perguntas que crianças fazem e que adultos passam a vida inteira tentando responder de forma inteligente quando a resposta honesta é a única que vale. Estou esperando a sua mãe, ele disse. O menino considerou isso por um segundo. Ela demora. Puxou a cadeira ao lado com as 2 mãos, o esforço físico desproporcional ao tamanho dele, e sentou. Colocou o desenho sobre a mesa. Era uma figura humana grande ao lado de uma pequena. O sol amarelo no canto superior direito, a casa ao fundo com janela quadrada e fumaça saindo da chaminé. O desenho universal de criança
que não conhece outro modelo de casa senão o que aprendeu que casa deve parecer. Você conhece ela de onde? A gente se conheceu há muito tempo. Antes de mim, antes de você. O menino processou. Eu tenho 4 anos, ele disse, como se isso fosse informação relevante para a equação. Eu sei. Como você sabe? Rafael abriu a boca, fechou. Eu adivinhei. Heitor olhou para ele com a expressão de quem não acredita totalmente, mas decide aceitar por hora. Pegou o desenho de volta, virou para o verso, começou a rabiscar algo novo com o giz de cera azul que tirou do bolso da mochila. Rafael ficou olhando para a criança desenhando. A concentração absoluta, a língua levemente para fora no canto da boca, o jeito de segurar o giz com os dedos todos juntos, como quem ainda não aprendeu a posição certa, e sentiu alguma coisa apertar no peito que não tinha nada a ver com o exame cardiológico da manhã. Não era culpa. Bem, era culpa, mas não era só isso. Era algo mais vasto e mais difícil de nomear. A percepção de um volume de tempo que havia existido sem ele, 4 anos de manhãs e noites, e primeiras palavras e primeiros passos, e primeiros desenhos com giz de cera azul, todo esse peso existindo num apartamento de 38 metros quadrados no Sacomã, enquanto ele tomava café no 22º andar, olhando para São Paulo como se fosse um mapa sem pessoas dentro. Luciana apareceu na portinhola às 6h15, já sem avental, cabelo solto da trança, desfeito em ondas leves pelo dia de trabalho, e parou quando viu o filho sentado na mesa de Rafael. A expressão que cruzou seu rosto durou menos de um segundo, mas Rafael a registrou inteira. Não era raiva daquela situação específica, era o reconhecimento exausto de que a situação havia avançado sem pedir permissão, como situações envolvendo crianças inevitavelmente fazem. Heitor, a voz dela era calma. Vem aqui. Eu tô desenhando, o menino disse sem levantar os olhos do papel. Pode trazer o desenho. Heitor suspirou com a intensidade dramática de 4 anos, pegou o papel e o giz, foi até a mãe. Ela pegou a mão dele, ficou parada olhando para Rafael de longe. Havia clientes nas outras mesas ainda. Uma conversa baixa no canto, o rádio de plástico tocando agora algo mais lento. Dona Cida observava da abertura da cozinha sem fingir que não observava. Rafael se levantou. Não foi até ela. Ficou parado ao lado da mesa. O que era diferente era deixar ela decidir a distância. Eu não vou embora hoje sem que você saiba que eu precisei ficar, ele disse. Não estou aqui com advogado. Não estou aqui com estratégia. Estou aqui porque entrei nesse café por acaso e vi uma coisa que não consigo fingir que não vi. Luciana olhou para ele por um longo momento. Heitor olhava para os dois alternadamente com a atenção de quem sente que algo importante está acontecendo, mesmo sem entender o que. As pessoas ficam boas em fingir quando precisam, ela disse por fim. A voz não era cruel, era apenas cansada. E o cansaço dela tinha camadas que Rafael sabia que havia ajudado a construir. Ela pegou a mochila de dinossauro que estava pendurada num gancho perto da cozinha, colocou nas costas do filho com movimentos automáticos de mãe e caminhou em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Não virou. O ônibus passa às 6h50, ela disse. Se você ainda estiver aqui quando eu voltar amanhã às 8, eu vou chamar a polícia. A porta abriu. A sineta tilintou. A garoa lá fora havia parado, mas a calçada ainda brilhava úmida sob a luz do poste. Rafael viu Luciana sair segurando a mão de Heitor, os dois andando no ritmo que se desenvolve entre mãe e filho pequeno. Ela moderando o passo, ele alongando o dele, até virarem a esquina e sumirem. Dona Cida apagou a luz da vitrine. O café começou a fechar. Rafael ficou de pé no meio do salão por um momento, sozinho entre as mesas de toalha xadrez, sentindo o cheiro de café misturado com o de bolo que havia esfriado. Depois, caminhou até o balcão, deixou 2 notas de R$ 50 ao lado da xícara de borda lascada, para o expresso que havia pedido e para os que havia deixado esfriar, e saiu pelo mesmo caminho que havia entrado.
Na calçada, o ar de março era úmido e frio. Rafael ficou parado onde havia estado 4 horas antes, esperando o carro que não estava mais lá. Chamou o Uber no celular. Enquanto esperava, olhou para a esquina onde Luciana e o menino haviam desaparecido. A rua vazia agora, sob a luz laranja dos postes. São Paulo continuando em todas as direções como sempre, indiferente ao tamanho das coisas que acontecem dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, ele não foi para o escritório à noite. Foi para casa. Ficou sentado no apartamento do Itaim, com 92 metros quadrados e vista para o corredor arborizado abaixo, a cidade no fundo, todas as luzes que não diziam nada. Ficou sentado, pensando num menino de 4 anos, com tênis de dinossauro e giz de cera azul no bolso da mochila desenhando casas com chaminé no verso de um papel sulfite, e na mulher que havia construído uma vida inteira num espaço que ele havia deixado vazio com uma mensagem de texto numa tarde de quinta-feira. Não dormiu antes das 3 da manhã. Nas 3 semanas seguintes, Rafael tentou, não da maneira que havia tentado coisas a vida inteira, com estratégia montada, com Débora organizando a agenda, com a certeza prévia de que o resultado viria, porque os resultados sempre vinham para quem sabia aplicar pressão nos pontos certos. Tentou de um jeito que não conhecia bem, tropeçando nas próprias tentativas, errando o tom com frequência, recuando quando deveria avançar e avançando quando deveria recuar. Na quarta-feira, depois do encontro, voltou ao café às 11 da manhã. Luciana estava atendendo à mesa do fundo. Quando o viu entrar, não disse nada. Apenas foi até o balcão, falou baixinho com Dona Cida e continuou trabalhando sem olhar na direção dele. Dona Cida trouxe o expresso pessoalmente, sentou na mesma cadeira de antes, com a mesma naturalidade de proprietária, e disse sem preâmbulo: "Ela pediu para eu dizer que se você vier aqui durante o horário de trabalho dela, ela vai pedir demissão. E eu não quero perder minha melhor garçonete por causa de homem nenhum." Rafael olhou para a mulher. "O que eu faço, então?" Dona Cida encostou no espaldar da cadeira. "Isso não é pergunta que eu possa responder por você." Ele deixou o recado escrito num guardanapo. Não um bilhete elaborado. Apenas o número do celular e 3 palavras. "Preciso conversar, Rafael." Dona Cida pegou o guardanapo sem prometer nada. Rafael saiu sem saber se a mensagem chegaria ou se viraria lixo na primeira lixeira. Não chegou resposta naquele dia, nem no seguinte. Na sexta-feira, ele contratou o advogado. Foi um impulso de quem está acostumado a resolver problemas com estrutura, identificar o problema, acionar o profissional adequado, seguir o protocolo. O advogado era especialista em direito de família, indicado por um colega do mercado financeiro que havia passado por situação similar, e na primeira reunião apresentou um caminho claro: reconhecimento de paternidade, exame de DNA compulsório se necessário, estabelecimento de guarda e pensão conforme tabela. Tudo dentro da lei, tudo eficiente, tudo com prazo estimado. Rafael ouviu até o fim. Depois, ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a janela do escritório do advogado que dava para a Avenida Paulista, com seus prédios enfileirados e o fluxo de pessoas abaixo, que daquela altura pareciam se mover todas na mesma direção sem escolha própria. "Se eu mandar uma notificação para ela," Rafael disse devagar, "o que acontece? Ela é formalmente notificada da intenção de reconhecimento. O que acontece com ela?" Rafael virou para o advogado. "Ela que está trabalhando de garçonete num café pequeno, morando num apartamento de 38 metros quadrados, criando o filho sozinha há 4 anos. O que acontece com essa pessoa quando recebe notificação jurídica do pai da criança que sumiu por mensagem de texto?" O advogado ajustou os óculos. "Ela fica ciente dos seus direitos e dos direitos da criança. Ela fica com medo." Rafael se levantou. "Obrigado pelo seu tempo." Dispensou o advogado naquela tarde. Pagou a consulta, saiu, ficou no carro por 15 minutos parado no estacionamento subterrâneo, sem mandar o motorista arrancar.
A cidade acima dele continuava no seu ritmo, completamente alheia ao fato de que ele estava descobrindo, tarde demais para ser orgulho, que havia coisas que dinheiro e estrutura não podiam alcançar sem destruir o que estavam tentando construir. Passou mais uma semana sem contato. Foi numa quarta-feira de manhã que o impulso apareceu, sem pedir licença. Ele acordou às 5h45, como sempre. Foi até a janela, como sempre. Olhou para São Paulo, que pulsava lá embaixo, como sempre. E então foi para o banheiro. Trocou o terno por calça escura e camisa simples. Saiu de casa a pé pela primeira vez, em quanto tempo não conseguia calcular. Entrou na padaria da esquina e comprou 2 pães de queijo embalados em papel manteiga ainda quentes e foi de metrô até a estação Santa Cruz, de onde caminhou até a rua Pedroso Alvarenga. Eram 7 da manhã. O café abria às 8. Ele sentou no degrau da porta com os 2 pães de queijo embalados no colo, a calçada ainda molhada do sereno da madrugada, São Paulo acordando ao redor, com o barulho crescente de ônibus e grades de comércio sendo abertas e o cheiro de café vindo das padarias abertas. Ficou ali 45 minutos. Um homem que passava olhou para ele 2 vezes. Terno trocado por roupa simples, mas ainda havia algo no porte, na postura, que não combinava completamente com o degrau. Rafael não se mexeu. Às 7h53, ouviu passos. Luciana virou a esquina com Heitor pela mão, a mochila de dinossauro nas costas do menino. Ela com bolsa de couro sintético no ombro e o cabelo preso novamente na trança do dia. Andava no ritmo específico de quem tem horário para cumprir, mas criança do lado, que não entende urgência adulta. Quando levantou os olhos e viu Rafael sentado no degrau da porta do seu trabalho, parou tão abruptamente que Heitor bateu levemente nela pela frente. "Oi", o menino disse para Rafael, sem nenhuma hesitação, com o reconhecimento fácil de criança que catalogou o rosto como conhecido. "Oi", Rafael respondeu. Luciana ficou imóvel a uns 4 metros. O rosto dela percorreu rapidamente a cena. Rafael no degrau, os pães de queijo embrulhados, a roupa sem terno, o metrô que ele claramente havia tomado porque não havia carro nem motorista em lugar nenhum. E alguma coisa nessa soma de detalhes fez uma pequena fissura no músculo do controle que ela havia construído com tanto cuidado. "Quem é você?", Heitor perguntou, sem malícia, com a curiosidade direta de quem ainda não aprendeu que perguntas assim podem complicar o espaço dos adultos. Rafael olhou para o menino, para aquele rosto aberto, os olhos que eram os seus, sem que ele tivesse feito nada para merecer essa herança, o tênis de velcro com o dinossauro desgastado de tanto uso. Havia uma resposta preparada, inteligente, que não comprometesse nem assustasse. Ele não usou essa resposta. "Eu não sei ainda", ele disse honestamente, "mas quero descobrir se a sua mãe deixar." Heitor virou para a mãe com a expressão de quem transfere a decisão para a autoridade competente. Luciana ficou olhando para Rafael por um momento longo. Não era o olhar do controle desta vez, era outro, mais difícil de ler. O olhar de quem está pesando alguma coisa que não tem balança adequada. Depois ela caminhou até a porta, tirou a chave do bolso da bolsa, destrancou sem dizer nada. A sineta tilintou. Ela entrou. Heitor entrou correndo antes mesmo da porta abrir completamente e deixou a porta aberta. Rafael ficou parado no degrau por um segundo, olhando para o interior do café, ainda sem luz. Luciana havia ido direto para o balcão. Heitor já estava na cozinha, chamando por Dona Cida, que ainda não havia chegado. A porta aberta oscilou levemente com a corrente de ar frio da manhã. Ele entrou. Luciana acendeu as luzes, ligou o rádio de plástico bege, começou a preparar o café da manhã com os movimentos automáticos de rotina. Filtro, pó, água, a chaleira no fogo. Rafael ficou do outro lado do balcão de fórmica, de pé, e colocou os 2 pães de queijo embrulhados sobre a superfície entre eles. Ela olhou para o embrulho, olhou para ele. Não disse nada, mas pegou um dos pães, desembrulhou, partiu ao meio, colocou metade na frente de Rafael e ficou com a outra.
Heitor reapareceu da cozinha, arrastando uma cadeira pequena que claramente era a sua. Instalou-se na ponta do balcão com o caderninho de desenho e os gizes, completamente absorto na própria tarefa. O café passou com aquele barulho de borbulha suave, e o aroma foi tomando o espaço devagar, camada por camada. O café forte primeiro, depois algo de canela de algum bolo da véspera ainda no ar. Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. Não era o silêncio pesado das últimas semanas, era diferente, tinha uma textura distinta, o tipo que existe quando duas pessoas estão no mesmo espaço, processando o mesmo peso, sem precisar narrar em voz alta. Eu errei de um jeito que não tem nome, Rafael disse por fim. Não era o início de um discurso, era apenas a frase que havia ficado mais verdadeira do que qualquer outra que havia ensaiado. Você não me deve nada. Nenhuma conversa, nenhuma explicação, nenhuma chance. Eu sei disso. Luciana segurou a xícara com as duas mãos, olhando para o café. E mesmo assim você está aqui. Mesmo assim. Por quê? A pergunta não era retórica. Era genuína. Ela queria a resposta real, não a versão editada. Rafael ficou olhando para a metade do pão de queijo que ela havia colocado na sua frente. Porque ele existe, e eu não consigo fingir que não vi. Luciana não respondeu imediatamente. Heitor trocou o giz azul pelo vermelho, sem levantar os olhos do desenho, completamente alheio ou perfeitamente presente. Com crianças de 4 anos, era difícil saber a diferença. O rádio tocava baixo. Lá fora, São Paulo começava a encher a calçada com o ritmo das 8 da manhã. O que você quer, Rafael? A voz dela era baixa e direta, com precisão. Sei o que você acha que eu quero ouvir, ele pensou. Não a pausa calculada de reunião de negócios. A pausa real, de quem está tentando ser honesto com a própria resposta antes de dá-la. Quero saber se ele é meu filho, disse. E se for, que é o que eu acredito, quero aprender a ser pai. Não do jeito que parece bom de fora. Pai de verdade, do jeito que ele vai precisar. Luciana ficou em silêncio. Depois, e o que acontece com a sua vida quando isso vira realidade? Sua mãe, seus sócios, sua imagem do mercado financeiro, não me interessa. Ela olhou para ele com uma expressão que era ao mesmo tempo cansada e atenta. Você está dizendo isso agora, nessa cadeira, com 2 pães de queijo e sem terno. É fácil dizer quando a consequência ainda é abstrata. Eu sei. Quando deixar de ser abstrata, você vai descobrir se é verdade. Ela se levantou, foi até a vitrine arrumar as fatias de bolo com movimentos precisos. Eu não vou impedir o exame de DNA. Se você quiser, pode marcar. Mas quero fazer de forma que o Heitor não entenda o que está acontecendo. Ele é pequeno demais para carregar esse peso. Rafael assentiu. E Rafael... Ela parou, de costas para ele, mão na borda da vitrine. Se o resultado confirmar o que você já sabe que vai confirmar, não apareça aqui com apartamento, com pensão, com o que o advogado te disse para oferecer. Apareça como pessoa. O Heitor não precisa de cheque. Ele precisa de presença. Ela virou. Os olhos dela encontraram os dele com uma clareza que não tinha margem para interpretação. Não era convite, não era perdão, não era recomeço. Era condição. Era o único ponto de entrada possível para tudo que viesse depois. Rafael percebeu naquele momento que em 36 anos de negociações, contratos de dezenas de milhões, fusões, aquisições, conversas em salas de reunião com homens que mediam cada palavra, nunca havia estado diante de alguém que soubesse com tanta precisão o que valia. Entendido, ele disse. Ele. Dona Cida chegou às 8h15 com sacola de pão fresco e a chave do estoque. Encontrou a cena. Rafael do lado de lá do balcão, Luciana do lado de cá, Heitor desenhando na ponta. E não disse nada. Apenas pousou a sacola, tirou o casaco, pendurou no gancho e disse para o salão em geral: "Bom dia para todo mundo", com o tom de quem está registrando aprovação sem pedir crédito por isso. O café abriu às 8h30. Rafael saiu antes dos primeiros clientes chegarem,
Atravessou a calçada, caminhou até a estação de metrô com São Paulo inteira acordada ao redor. No vagão de volta, de pé porque havia lotado, segurou a barra de ferro com uma mão e olhou para o reflexo da janela escura do túnel. A própria imagem sobreposta ao concreto que passava, terno ausente, gravata ausente, o rosto de homem que havia passado a noite sem dormir e amanhã sentado no degrau de um café com pão de queijo embrulhado em papel manteiga. Havia algo diferente naquele rosto. Ele levou um tempo para nomear o que era. Era o rosto de alguém que havia parado de fingir que não tinha o que tinha e não havia perdido o que havia perdido. O exame de DNA foi marcado para a semana seguinte em laboratório discreto que Rafael pesquisou pessoalmente. Sem Débora, sem assistente, sem ninguém intermediando. Luciana levou Heitor numa manhã de sábado dizendo que era exame de rotina, coleta de sangue simples. O menino foi sem resistência maior do que o franzir típico de quem não gosta de agulha. Rafael estava no mesmo laboratório, num horário diferente, para não cruzar com eles, porque Luciana havia pedido isso, e ele havia entendido que pedir esse tipo de coisa era proteção de mãe, não crueldade de ex. O resultado chegou em 7 dias úteis. 99,97% de compatibilidade. Paternidade confirmada. Rafael ficou sentado no escritório, olhando para o PDF aberto no computador por um tempo que não mediu. O número estava ali, preciso, científico, irrefutável. A linguagem que ele conhecia, dados, porcentagem, margem mínima de erro. Mas a coisa que o número descrevia não cabia em linguagem de dados. Era um menino de 4 anos, com tênis de dinossauro e giz de cera azul no bolso, e a mancha em forma de foice no pescoço, dormindo toda noite num apartamento de 38 metros quadrados, no Sacomã, enquanto Rafael dormia nos seus 92 metros quadrados do Itaim, sem saber o que havia do outro lado da cidade. Ligou para Luciana. Ela atendeu no segundo toque. Chegou, ele disse. Eu sei, eu também recebi. Silêncio de alguns segundos. O que você quer fazer agora? Ela perguntou. O que você quiser fazer, Rafael disse. E era a primeira vez em muito tempo que ele dizia isso e era completamente verdade. Não era estratégia, não era generosidade calculada. Era o reconhecimento genuíno de que a decisão não era e nunca havia sido dele. Luciana ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a voz tinha uma qualidade diferente. Não mais o músculo do controle, não mais a superfície plana de quem se protege. Era a voz debaixo disso. A voz que existe quando a guarda baixa, não por escolha, mas por esgotamento de sustentá-la. Você pode vir ao café sábado de manhã, ela disse. Antes de abrir, os 3. Rafael fechou os olhos por um segundo. Estarei lá. O sábado chegou com aquele sol de março que São Paulo oferece às vezes como desculpa pelos dias de garoa. Um sol de manhã cedo que batia de lado nas fachadas e deixava as calçadas com uma luz dourada que durava pouco, 1 hora no máximo, antes da cidade absorver tudo num cinza neutro. Rafael chegou às 8:10 a pé, sem motorista, sem carro, com uma sacola da padaria que tinha pão de queijo e bolo de fubá que havia escolhido pessoalmente, apontando para a vitrine porque não sabia qual Heitor preferia e levou os 2. Luciana já estava lá. Tinha chegado antes, aberto o café, colocado 3 xícaras sobre o balcão, 2 adultos e uma menor, de cerâmica colorida com alça grossa, claramente a do menino. Heitor estava na cadeirinha da ponta com o caderninho de desenho, a mochila de dinossauro pendurada no gancho, completamente concentrado no giz verde que segurava com os dedos todos juntos. Quando Rafael entrou e a sineta tilintou, o menino levantou os olhos. Você de novo, disse sem julgamento, apenas registro. Eu de novo. Rafael confirmou. Heitor voltou ao desenho. Rafael foi até o balcão e pousou a sacola. Luciana olhou para o conteúdo sem comentar. Pegou o bolo de fubá,
cortou 3 fatias, distribuiu nos pratinhos com o movimento automático de quem serve gente o dia inteiro. Eles ficaram assim por um momento, ela do lado de dentro do balcão, ele do lado de fora, o balcão de fórmica entre eles como fronteira física, que era também outra coisa, o mapa do que ainda estava por resolver. Eu não sei como começar essa conversa, Rafael disse. Eu também não. Ela empurrou uma das xícaras na direção dele. Então a gente começa pelo começo. O começo durou 2 horas. Não foi linear. Foi o tipo de conversa que vai e volta, que começa num ponto e encontra outro que estava escondido atrás, que tem silêncios longos onde nenhum dos dois fala, porque o que precisa ser dito ainda está sendo localizado. Luciana falou primeiro sobre o dia que descobriu a gravidez. Semana 10, sozinha no banheiro do apartamento que dividia com a prima no Ipiranga, o teste de farmácia em cima da pia, a janela com vista para o muro do vizinho. Rafael ficou completamente imóvel, ouvindo, a xícara parada na mão, porque havia algo no nível de detalhe com que ela descrevia aquele momento que dizia que ela havia guardado essa história por 4 anos, sem ter com quem contar. Eu fiquei sentada no chão do banheiro por 1 hora, ela disse, olhando para a superfície do balcão, não chorando, só sentada, pensando. E o que eu pensei foi, se eu ligar para ele agora, o que acontece? E a resposta que veio foi que eu sabia o que acontecia. Eu sabia quem a mãe dele era. Eu sabia o que ele havia feito quando precisou escolher. Eu sabia que ligar seria colocar meu filho numa posição de ser aceito ou rejeitado, antes mesmo de nascer. Ela levantou os olhos. Então eu não liguei. Rafael ficou em silêncio. Havia uma versão dessa história onde ele argumentava, onde dizia que merecia ter sabido, que havia sido privado de uma escolha. Mas a versão honesta, a que ele havia passado semanas construindo dentro de si, desde aquela terça-feira de garoa, era que Luciana havia calculado o que havia calculado com base em evidências concretas que ele havia fornecido. Ele não havia sido privado de escolha. Havia feito a escolha primeiro, numa quinta-feira de outubro de 2020, numa mensagem de texto de 3 linhas. Você fez o que precisava fazer para protegê-lo, Rafael disse. Ela olhou para ele com uma expressão que avaliava a frase, procurando o ângulo, a ressalva escondida. Não encontrou nenhum. Assentiu devagar. Como foi? Rafael perguntou. Não era pergunta genérica, era específica. Ele queria saber o peso concreto, os primeiros anos. Luciana ficou em silêncio por um momento. Do canto do balcão, Heitor havia trocado o verde pelo laranja e estava desenhando algo que parecia um animal grande com pernas compridas demais. Difícil, ela disse por fim. Simples assim, sem drama. Minha prima me deixou ficar no apartamento por 6 meses, depois que ele nasceu. Depois, precisei sair porque ela foi morar com o namorado e o espaço era dela. Fiquei 3 semanas num quarto de pensão no Cambuci com bebê recém-nascido antes de achar o apartamento no Sacomã. Dona Cida me contratou quando o Heitor tinha 2 meses. Ela deixa ele ficar aqui na cozinha enquanto eu trabalho. Quando era bebê, ficava na Moisés atrás do balcão. Rafael olhou para Dona Cida, que apareceu discretamente na portinhola, fingindo verificar algo, não fingindo muito bem. Quando ele começou a andar, Luciana continuou com algo que era quase um sorriso pequeno no canto da boca. Dona Cida colocou aquela trave de madeira embaixo da portinhola para ele não sair para o salão sem eu saber. Ela indicou com a cabeça o batente baixo na base da porta vai-vem. Rafael não havia notado antes, uma prancha de madeira pintada de verde encaixada na base, gasta nas bordas pelo tempo. Nunca precisei pagar creche no turno da manhã por causa disso. Rafael olhou para a prancha de madeira, uma peça pequena, simples, verde, que havia guardado um menino durante 4 anos, enquanto a mãe trabalhava do lado de fora. Sentiu alguma coisa apertar na garganta que engoliu em silêncio. Eu quero ajudar, ele disse. Não estou falando de dinheiro primeiro, estou falando de presença, mas também de dinheiro, porque seria desonesto fingir que não posso oferecer condições melhores e que isso não importa. Luciana o olhou com aquela atenção direta
que não tinha filtro. O que você imagina quando fala em ajudar? Não imagino nada ainda, ele disse. Estou perguntando o que você precisa. A resposta a deixou levemente desarmada. Não era a resposta que ela havia preparado para receber. Rafael percebeu isso pelo segundo de hesitação antes de ela falar. Ele precisa de pai, ela disse por fim. Não de visitinha de domingo e presente no aniversário. Precisa de alguém que apareça de segunda, de quarta, que saiba quando ele está com febre, que conheça o nome dos amigos da creche. Presença real. Ela cruzou os braços. Se você conseguir isso, se você for capaz disso de verdade, e não só agora que é novidade, o resto a gente vai descobrindo. Me ensina como, Rafael disse. Eu não sei como fazer isso. Nunca fiz, mas quero aprender. Luciana ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo nessa frase, não a certeza, não a promessa, mas a admissão honesta do não saber, que era diferente de tudo que ela havia esperado ouvir. As pessoas que chegam com poder, chegam com certezas. Rafael havia chegado com pão de queijo e sem terno, e com a confissão de que não sabia o que estava fazendo. Heitor, ela chamou suavemente. O menino levantou os olhos do caderninho. Esse aqui é o Rafael, ela disse, com a voz cuidadosa de quem escolhe cada palavra, porque sabe que crianças guardam o que os adultos pensam que elas não guardam. Ele vai começar a aparecer por aqui às vezes. Tudo bem? Heitor examinou Rafael com a seriedade de 4 anos que avalia situações pelo instinto que ainda não foi domesticado pela educação social. Ele gosta de dinossauro? Perguntou. Rafael não hesitou. Qual é o seu favorito? Espinosaurus. Heitor disse com a autoridade de especialista. Porque ele é maior que o T-Rex e todo mundo fica falando do T-Rex, mas o Espinosaurus era maior. Eu não sabia disso, Rafael disse, e era completamente verdade. Todo mundo não sabe. Heitor disse com resignação leve de quem carrega conhecimento subestimado. Voltou ao caderninho. Depois ergueu os olhos de novo. Você pode ficar. Luciana virou discretamente para o balcão. Rafael não viu a expressão do rosto dela naquele momento, mas viu os ombros, a tensão que havia neles desde o primeiro dia no café, fazendo algo que não era exatamente relaxar, mas era o início desse caminho. Nas semanas que se seguiram, Rafael foi ao café toda semana, no horário que Luciana estipulou. Sábado pela manhã antes de abrir ou quarta-feira no intervalo de baixo movimento entre 2 e 4 da tarde. Nunca chegou de carro com motorista. Sempre a pé da estação de metrô, sempre com algo simples da padaria, nunca flores, nunca presentes elaborados, porque havia entendido que esses gestos tinham a escala errada para o que estava sendo construído. Com Heitor foi mais fácil do que Rafael esperava, o que era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Reconfortante porque o menino o aceitou com a generosidade natural de criança que ainda não aprendeu a proteger o coração. E doloroso porque essa mesma generosidade revelava o tamanho do que havia sido desperdiçado. Eles fizeram o alfabeto juntos numa das mesinhas do café. Heitor com o caderninho aberto e Rafael escrevendo as letras devagar, enquanto o menino copiava com a língua para fora. Fizeram contagem com os grãos de açúcar que caíram do sachê rasgado por acidente. Rafael aprendeu, nessas tardes, que criança de 4 anos não precisa de roteiro. Precisa de presença, de alguém que olhe para o desenho com atenção genuína e pergunte o que é o animal de pernas compridas. É um Spinosaurus, Heitor disse na terceira vez com paciência de professor. Eu já te falei. É verdade, Rafael disse. Esqueci. Você precisa prestar mais atenção. Dona Cida observava tudo isso da cozinha com o olhar satisfeito de quem plantou uma semente sem assinar o jardim. Com Luciana, foi mais lento, como era esperado que fosse. Havia uma distância entre eles que não era hostilidade. Era a distância cautelosa de quem aprendeu que confiar tem custo e que, portanto, mede cada centímetro antes de avançar. Rafael respeitou isso com uma paciência que surpreendia a ele mesmo, porque paciência nunca havia sido o que havia de mais abundante nele.
Mas havia algo diferente nessa espera. Não era a espera estratégica de quem aguarda o momento certo para agir. Era a espera de quem entende que o tempo da outra pessoa não é obstáculo, é parte da coisa. Eles falavam enquanto ela trabalhava. Ela atrás do balcão, ele do lado de cá. Conversas que começavam no Heitor e eventualmente tocavam em outras coisas. Ela havia parado de estudar gastronomia no Senac quando ficou grávida. Faltavam 6 meses para se formar. Rafael ouviu isso numa tarde de quarta-feira, enquanto o Heitor dormia na cozinha e o café estava quase vazio. E ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Você ainda quer terminar?" Luciana limpou o balcão. "Não fica fazendo essa conta, Rafael." "Não estou fazendo conta. Estou perguntando o que você quer." Ela parou. Olhou para ele. "Quero", disse. Simples e direto, como se a resposta estivesse guardada há tempo e só precisasse de pergunta adequada para sair. Ele não disse nada mais naquele dia sobre o assunto, mas anotou mentalmente com o cuidado de quem sabe que certas coisas precisam de tempo e de prova antes de virar oferta. Foi num sábado de sol, 4 semanas depois da conversa do DNA, que Luciana disse: "Semana que vem tem um sábado livre. Dona Cida vai visitar a filha em Campinas e fecha o café. Você pode levar o Heitor ao parque se quiser." Rafael percebeu que estava sorrindo, apenas quando sentiu o rosto fazer o movimento que não havia pedido. "Pode ser o Ibirapuera?" "Pode." Ela passou o pano no balcão com movimentos que eram menos automáticos agora, menos escudo e mais simplesmente trabalho. "Mas vai de metrô. A primeira vez tem que ser simples." "De metrô", ele confirmou. "E leva protetor solar porque ele esquece de pedir e fica vermelho." "Protetor solar", ele repetiu, como quem anota instrução importante. Ela virou de costas para guardar as xícaras lavadas e Rafael percebeu que não estava mais sustentando o rosto neutro. Havia um sorriso pequeno ali, quase invisível, o tipo que aparece quando a pessoa não está prestando atenção em si mesma. Ele não comentou, guardou esse detalhe com o cuidado de quem guarda coisa frágil. O dia do parque chegou com o mesmo sol de manhã cedo, que dura pouco. Rafael apareceu na esquina do apartamento do Sacomã às 9, de tênis, calça clara, camisa simples, sem colarinho. Havia passado 20 minutos na frente do guarda-roupa, eliminando qualquer coisa que parecesse esforço demais ou arrumado demais, porque havia aprendido que Heitor avaliava as pessoas por critérios que não tinham relação com roupa, mas que ainda assim parecia importante não aparecer de terno num parque num sábado. Levou o protetor solar que havia comprado especificamente. FPS 50, embalagem infantil com personagem de animação. Heitor abriu a porta antes de Luciana, como se houvesse ficado esperando do lado de dentro. "Você sabia que o Spinosaurus vivia na água?" disse como cumprimento. "Não sabia", Rafael disse. "Todo mundo não sabe." Heitor pegou a mão de Rafael com a naturalidade absoluta de criança que ainda não inventou razão para não fazer isso, e começou a puxar em direção à rua. "Vamos logo." Rafael ficou imóvel por um segundo, não de hesitação, mas de algo que não tinha nome útil, o impacto físico de uma mão pequena na sua, que não havia pedido permissão para confiar nele. Ele fechou os dedos devagar ao redor da mão do menino. Luciana estava na porta com a bolsa no ombro, óculos escuros, olhando para a cena com uma expressão que ela rapidamente organizou quando percebeu que ele havia notado. "A linha 2 até o Ana Rosa e depois a linha 4 até o Butantã." Ela disse, tom prático. 22 minutos. "Eu sei pegar metrô", Rafael disse. "Nunca se sabe com gente que tem motorista." Ele riu. Ela não riu, mas o canto da boca fez algo. Eles desceram a rua os 3. Heitor no meio, falando sobre hábitos alimentares do Spinosaurus com autoridade de documentário. Rafael ouvindo com atenção real. Luciana do outro lado, com a bolsa no ombro e o sol de manhã batendo de lado nas fachadas dos prédios do Sacomã. No vagão do metrô,
Heitor ficou de pé na frente da janela, assistindo o túnel passar com a concentração total de quem descobre algo pela primeira vez, mesmo que não seja a primeira vez. Rafael ficou ao lado dele com a mão pronta caso o trem sacudisse. Luciana ficou do outro lado, segurando a barra, e havia um momento em que o trem virou numa curva e ela se inclinou levemente para equilibrar, e Rafael estendeu o braço por instinto. Não para segurá-la, apenas o gesto de estar próximo, e ela não recuou. Era tudo. Era absolutamente tudo. O parque do Ibirapuera, naquele sábado de manhã, tinha o cheiro específico de grama molhada, secando ao sol, terra úmida aquecendo devagar, pipoca de um carrinho ambulante perto do lago. Heitor saiu do metrô como se houvesse sido lançado, a mão soltando-a de Rafael assim que pisou na calçada larga, os braços abertos lateralmente como antenas, a cabeça virando em todas as direções para processar o volume de estímulos que o parque oferecia de uma vez só. "Tem lago?" ele perguntou. "Tem", Luciana disse. "Tem pato?" "Provavelmente." Heitor já estava 5 metros à frente deles no caminho de pedra, quando Luciana o chamou pelo nome com o tom específico que significa "não corra mais longe do que meus olhos alcançam." O menino reduziu para um trote acelerado, que era tecnicamente obedecer sem abrir mão de velocidade, o compromisso diplomático de criança que entende os limites da negociação. Rafael caminhou ao lado de Luciana pelo caminho de pedra sob as árvores grandes que faziam sombra irregular, a luz passando em pedaços entre as folhas e criando manchas douradas que se moviam com o vento leve. Havia outras famílias. Crianças em bicicleta com rodinhas, casal de idosos no banco, mãe amamentando embaixo de árvore com cobertor estendido na grama. A cidade existia do outro lado do parque, os prédios visíveis acima das copas. Mas aqui dentro o barulho era diferente, filtrado, substituído pelo som de pássaro e de criança e de folha. "Ele sempre foi assim?" Rafael perguntou, olhando para Heitor, que havia encontrado uma poça d'água residual da chuva da véspera e estava contornando ela com precisão científica, testando a borda com a ponta do tênis. "Assim como esse nível de energia." Luciana deixou escapar algo que era quase uma risada. "Desde que nasceu. Quando tinha 3 meses já ficava de pé no meu colo segurando meu dedo e tentando andar. A pediatra disse que era desenvolvimento avançado." Ela pausou. "Eu disse que era teimosia." Rafael olhou para o filho testando a borda da poça. Pensou nos 3 meses que havia perdido, nos 4 anos inteiros que havia perdido, e depois, deliberadamente, parou de pensar nisso, porque Luciana havia dito uma vez, naquelas tardes de balcão, que ficar fazendo conta do que foi perdido era luxo que atrasava o que ainda podia ser construído. Havia dito isso sobre a faculdade, mas Rafael havia guardado a frase para uso mais amplo. "Heitor", ele chamou. O menino virou. "Tem pato no lago." "Você quer ir ver?" A resposta foi o abandono imediato da poça e o trote acelerado retomado em direção a Rafael. Eles foram os 3 pelo caminho que dobrava para o lago. Heitor entre os 2 adultos agora, a mão direita na de Luciana e a esquerda procurando a de Rafael, com a mesma naturalidade prática de criança, que resolve problemas de equilíbrio físico com o que tem disponível. Rafael sentiu a mão pequena encontrar a sua e fechou os dedos com o mesmo cuidado da primeira vez. Luciana não disse nada, mas olhou para frente com uma expressão que não era o músculo do controle. Era outra coisa, mais suave. O rosto de alguém que está deixando acontecer uma coisa que havia prometido a si mesma que avaliaria com distância, e estava descobrindo que distância tem limite quando você está no meio de algo real. O lago tinha patos. Heitor ficou debruçado na gradinha de madeira por 40 minutos, chamando os patos pelos nomes que inventava em tempo real. "Esse é o Spinosaurus, esse é o verde, esse é o gordo", com uma narrativa que foi ficando progressivamente mais elaborada até incluir conflitos de território e hierarquia de liderança.
Rafael ficou ao lado dele, respondendo às perguntas que eram feitas diretamente a ele, com a seriedade que a situação, na perspectiva de Heitor, claramente exigia. O Spinosaurus vai ganhar? Heitor perguntou sobre o pato que havia batido asa em direção ao outro. Acho que sim, Rafael disse. Por quê? Porque é maior e não tem medo. Heitor considerou isso por um momento com a expressão de quem está avaliando a lógica do argumento. Tá bom, decidiu satisfeito. Luciana estava sentada no banco de madeira a 3 metros, olhando para os dois com a expressão que Rafael havia aprendido a identificar nas últimas semanas. A expressão que ela não sabia que estava fazendo, que aparecia quando ela baixava a guarda sem perceber. Não era ternura declarada, não era o tipo de coisa que ela anunciaria. Era apenas um rosto que parava de trabalhar por um momento e ficava só existindo, os olhos pousando num ponto com uma qualidade de presente, de aqui, de agora. Rafael percebeu que estava registrando esse rosto com um nível de atenção que não havia dedicado a quase nada nos últimos anos. Não era análise. Era o tipo de atenção que acontece quando algo importa de verdade. Compraram pipoca do carrinho ambulante às 11 da manhã. Heitor comeu com a concentração toda voltada para o cone de papel, Luciana e Rafael, dividindo o que sobrou no banco embaixo das árvores, enquanto o menino explorava a área ao redor, dentro do raio de visão que ela havia estabelecido com uma olhada. A pipoca estava salgada demais e levemente fria, e era exatamente a melhor coisa que Rafael havia comido em semanas, o que era simultaneamente ridículo e completamente verdadeiro. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse. Ela olhou para ele de lado. Pode perguntar o que você quer, não para o Heitor, não para a situação, o que Luciana Campos quer para si mesma daqui para frente. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o filho que havia encontrado um graveto e estava desenhando no chão de terra. Terminar a faculdade, disse por fim. Abrir um dia alguma coisa minha. Não um restaurante grande. Algo pequeno com a minha cara, que eu possa mostrar para ele quando crescer e dizer que eu fiz. Ela pausou. Dormir uma noite inteira sem acordar às 3 da manhã, pensando se o dinheiro do mês vai fechar. Rafael ficou olhando para frente. A faculdade você pode terminar. Eu posso ajudar com os custos. Não como favor, como pai, pagando parte do que deveria ter ajudado a pagar nos últimos 4 anos. Você não precisa aceitar se não quiser. Luciana não respondeu imediatamente. A resposta que ela havia guardado para esse tipo de oferta, a resposta do orgulho, do não preciso de nada seu, estava disponível como sempre estava. Mas havia algo diferente no jeito que ele havia feito a proposta. A precisão de não chamar de favor, de ancorar no que era. Conta em atraso, não generosidade, que tornava mais difícil recusar com as mesmas palavras. Eu penso, ela disse. Era diferente de não. Rafael não empurrou. Foi na semana seguinte, numa quarta-feira de tarde no café, que a mãe de Rafael ligou. Ele estava do lado de cá do balcão com o Heitor, fazendo a lição de casa da creche. Reconhecimento de formas geométricas, círculo e quadrado e triângulo, Heitor apontando com o dedo indicador e nomeando com a autoridade de quem domina o assunto, quando o celular vibrou no bolso. Rafael olhou para a tela. Ana Monteiro. Ficou olhando por 2 segundos. Você precisa atender? Luciana perguntou sem tirar os olhos do copo que enxugava. É minha mãe. Ela não disse nada mais. Rafael atendeu, levantou do banco e foi até a calçada em frente ao café, a voz da mãe chegando antes que ele falasse qualquer coisa. Não era pergunta, era o tom de quem já sabe e está verificando se o filho vai confirmar ou inventar. Eu ouvi de Márcia Ferreira que você tem frequentado um café no Paraíso com uma garçonete e uma criança. A voz de Ana Monteiro era o tipo de voz que havia aprendido a soar controlada, independente do conteúdo, o produto de décadas em ambientes onde demonstrar emoção era sinal de fraqueza. Quero saber o que está acontecendo antes que vire comentário. Rafael ficou parado na calçada.
Lá dentro, através do vidro levemente embaçado pelo vapor, podia ver Heitor apontando para o caderninho e Luciana se debruçando para olhar com uma expressão que era sorriso pequeno de mãe que finge avaliar, mas já sabe que está certo. A cena tinha uma qualidade doméstica e cotidiana que nenhum dos 92 metros quadrados do Itaim havia tido nunca. Eu tenho um filho, Rafael disse. O silêncio do outro lado durou tempo suficiente para que ele contasse 4 respirações. Como assim você tem um filho? Tenho um filho de 4 anos. O nome dele é Heitor. Eu soube há pouco mais de um mês. Ele fez uma pausa. E vou registrá-lo. Rafael. A voz da mãe mudou de tom. Não perdeu o controle. Mas a camada de frieza calculada deu lugar a algo que era simultaneamente mais humano e mais perigoso. A autoridade afetiva de quem usou amor como moeda por décadas e sabia o câmbio exato. Você precisa entender o que isso significa. Quem é a mãe, o que as pessoas vão... A mãe é Luciana Campos, Rafael interrompeu. Você se lembra dela. Silêncio mais longo dessa vez. Aquela menina do Brás. Aquela mulher, Rafael disse, com uma calma que surpreendeu a ele mesmo, que criou meu filho sozinha por 4 anos, porque eu não tive coragem de desobedecer você numa quinta-feira de outubro. A pausa que se seguiu tinha uma textura diferente das anteriores. Não era processamento, era o silêncio de quem recebeu algo que não pode devolver intacto. Você está me responsabilizando. Não, Rafael disse. Eu me responsabilizo. Você disse o que disse e eu escolhi. Essa é a parte que me pertence. Ele olhou para o vidro embaçado do café, para as formas se movendo dentro da luz amarelada. Mas o resultado dessa escolha tem 4 anos, chama Heitor, e vai se chamar Heitor Monteiro Campos quando eu fizer o registro. Se você fizer isso, vou fazer. Eu não sei se consigo manter. Mãe. Rafael fechou os olhos por um segundo. A cidade barulhava ao redor. Ônibus, buzina distante, o rádio do café audível mesmo do lado de fora. Você pode fazer o que quiser com isso, mas ele vai ter o sobrenome, e eu vou estar presente na vida dele. Essas 2 coisas não estão em negociação. Ele ouviu a respiração da mãe do outro lado. Não choro. Ana Monteiro não chorava em ligações, mas algo próximo da beira disso. O som de alguém segurando a forma enquanto o conteúdo muda. Me liga quando estiver mais calmo. Ela disse por fim e desligou. Rafael ficou na calçada com o celular na mão. O sol havia saído da posição da manhã e agora batia diferente, mais direto, mais quente. Havia uma rachadura pequena na calçada a seus pés, onde crescia uma grama fina, a teimosia específica do verde que acha caminho por qualquer abertura. Ficou olhando para ela por um momento. Quando entrou de volta no café, Heitor levantou os olhos do caderninho. Você demorou. Demorei, Rafael confirmou, sentando de volta. Era importante. Rafael olhou para o menino. Não tanto quanto isso aqui. Heitor avaliou a resposta e decidiu que era satisfatória, voltando ao caderninho com o indicador no triângulo. Luciana o olhou de longe, por cima do ombro, sem perguntar nada. Rafael percebeu que ela havia ouvido a parte suficiente da conversa da calçada para entender o contorno do que havia acontecido. O vidro era fino e a voz da mãe carregava. Ela não disse nada, mas quando foi reabastecer a xícara de café dele, ela não voltou imediatamente para o outro lado do balcão. Ficou 1 segundo a mais do que precisava, pousando a cafeteira. E Rafael sentiu a proximidade daquele segundo com uma consciência desproporcional ao tempo. O registro foi feito numa quinta-feira de manhã, no cartório da Vila Mariana. Rafael foi sozinho primeiro. Resolveu a papelada com o advogado novo que havia contratado para o processo. Desta vez, um que ele havia instruído claramente, sem pressão, sem notificação, sem estratégia de confronto, apenas os documentos necessários para o procedimento voluntário. Luciana foi depois, com Heitor, num horário separado, porque ela havia pedido isso, e ele havia entendido que o cartório era dela também, que ela não precisava dividir aquele espaço com ele para que o resultado fosse o mesmo. No final da tarde daquele dia,
Heitor Monteiro Campos existia nos documentos do estado de São Paulo, com os 2 sobrenomes que lhe pertenciam por direito. Rafael estava no escritório quando o cartório confirmou por e-mail. Ficou olhando para a tela por um longo momento. Do 22º andar, São Paulo se espalhava em todas as direções sob a luz do fim de tarde. Os prédios da Faria Lima à esquerda, o verde do Ibirapuera ao longe e, além dele, invisível mas presente na sua localização exata no mapa mental que havia construído nas últimas semanas, o bairro do Sacomã, com seu apartamento de 38 metros quadrados, onde Heitor Monteiro Campos chegaria do café Dona Cida naquela noite com a mochila de dinossauro nas costas. Débora bateu na porta do escritório às 6 da tarde para confirmar a agenda do dia seguinte. Rafael olhou para ela como se estivesse voltando de algum lugar. "Cancela a reunião das 8, ele disse. Ela ergueu as sobrancelhas levemente. A reunião das 8 era com os cotistas do Fundo Maior. "Posso perguntar o motivo?" "Tenho um compromisso pessoal." Ele pausou. "Coloca em vermelho. Não cancela." Débora saiu com a expressão de quem entendeu que algo havia mudado, sem entender exatamente o que. Rafael voltou para a janela. A cidade abaixo pulsava com o barulho do fim do dia. O tráfego engrossando, as luzes acendendo aos poucos nos prédios. São Paulo fazendo a transição do dia para a noite com aquela indiferença de metrópole que nunca para completamente. Pela primeira vez em 36 anos de vida, construída sobre metas e resultados, e números com muitos zeros, Rafael Monteiro percebeu que o compromisso pessoal era a única categoria que havia tratado como opcional. E que essa inversão havia custado o preço mais alto que um homem pode pagar. Não em dinheiro, não em reputação. Em tempo, em presença. Em 4 anos de manhãs e noites e primeiros passos e primeiros desenhos que haviam existido sem ele do outro lado da cidade. Mas havia uma quinta-feira de manhã, num cartório da Vila Mariana, onde esse custo havia começado, ainda que tarde, a ser reconhecido como dívida real. E havia um menino com tênis de dinossauro e giz de cera azul no bolso que havia dito, num sábado de sol no parque, que o pato chamado Spinosaurus ia ganhar porque era maior e não tinha medo. Rafael havia guardado essa frase. O outono chegou em São Paulo da maneira que o outono chega nessa cidade. Não com folhas caindo em tapete dourado, como nas fotografias de lugares que têm estações de verdade, mas com uma mudança sutil na qualidade da luz, um ângulo diferente do sol da tarde que deixava as sombras mais compridas, e o ar da manhã com aquela frieza discreta que não justifica casaco, mas que se sente no rosto quando se sai cedo. Rafael havia saído cedo naquela manhã de abril. Eram 6h40 quando ele deixou o apartamento do Itaim, não de terno, não de carro com motorista, calça de sarja escura, camisa de algodão, tênis que havia comprado especificamente para as idas ao parque e que agora usava com uma frequência que o sapateiro do bairro certificamente aprovaria. Caminhou até a padaria da esquina, pediu 2 pães de queijo e um caldo de cana. Para Heitor, que havia descoberto caldo de cana no mês anterior numa barraca de feira e desde então tratava o assunto com a urgência de necessidade básica. E pegou o metrô na direção do Sacomã. A linha 2 estava cheia na direção contrária. Gente indo para o centro, o barulho comprimido de segunda-feira de manhã. Na direção dele, os vagões tinham mais espaço. E Rafael ficou sentado com a sacola da padaria no colo, olhando para o reflexo da janela escura do túnel, como havia feito tantas vezes nas últimas semanas. O rosto que olhava de volta era o mesmo rosto de sempre, 36 anos, olheiras que não sumiam completamente, a mandíbula quadrada que a mãe chamava de herança paterna. Mas havia algo diferente nele que Rafael não conseguia nomear com precisão e havia parado de tentar nomear, porque algumas coisas se entendem melhor quando se para de analisar e se começa apenas a existir dentro delas. Chegou ao Sacomã às 7h20. O apartamento de Luciana ficava num prédio de 4 andares sem elevador na rua Vergueiro.
fachada de pastilha azul desbotada, grades de ferro pintadas de preto na entrada. Rafael havia subido aquelas escadas 6 vezes nas últimas semanas, sempre avisado antes, nunca de surpresa, porque Luciana havia estabelecido esse limite com clareza, e ele havia aprendido que os limites dela não eram obstáculos, eram a estrutura dentro da qual algo real podia ser construído. Na 6ª vez ela havia aberto a porta antes de ele bater, o que Rafael havia guardado como informação pequena e significativa. Hoje era a 7ª vez. Ele bateu 2 vezes. Ouviu do lado de dentro o barulho específico de manhã com criança. Algo caindo, passos rápidos, a voz de Luciana dizendo o nome do filho com aquele tom de calma, que é na verdade a forma mais sofisticada de urgência. Depois o barulho de ferrolho. Heitor abriu a porta com o pijama de dinossauro ainda vestido, cabelo despenteado em todas as direções, uma das meias caída no tornozelo. Tinha na mão esquerda um avião de papel levemente amassado, que claramente havia sido dobrado com muita seriedade. Olhou para Rafael, olhou para a sacola. "Tem caldo de cana?" perguntou. "Tem." Ele abriu a porta mais e saiu para o corredor descalço, com a naturalidade de quem sai para receber visita conhecida, sem precisar de mais contexto. "Mãe!" gritou de volta para dentro sem virar. "É o Rafael com caldo de cana." A voz de Luciana chegou da cozinha. Eu ouvi. "Entra, Rafael." O apartamento de 38 metros quadrados tinha sala e cozinha integradas. 2 quartos, uma janela na sala com vista para o muro do prédio vizinho coberto de trepadeira. Era pequeno com a honestidade de espaço que não fingia ser outra coisa. Móveis práticos, estante com livros de gastronomia e alguns de literatura que Rafael havia notado nas primeiras visitas. As paredes com 2 quadros de impressão barata, mas bem escolhidos. E na parede do corredor que levava aos quartos, uma linha de desenhos de dinossauro afixados com fita crepe em sequência. O arquivo completo de Heitor Monteiro Campos, organizado por data escrita pela mão de Luciana no canto inferior de 17 em cada folha. Rafael havia ficado parado naquele corredor na 3ª visita, olhando para os desenhos em sequência, os mais antigos amarelando levemente nas bordas, os mais recentes ainda brancos. 4 anos de dinossauros em giz de cera. Havia parado e ficado em silêncio por um tempo que Luciana havia deixado passar sem preencher, e ele havia agradecido por isso, sem dizer nada. Agora entrou, pousou a sacola na mesa pequena da sala, sentou na cadeira, que havia se tornado implicitamente a sua nas últimas semanas, a da ponta, de frente para a janela da trepadeira, enquanto Heitor instalava o avião de papel na borda da mesa com considerável atenção técnica. Luciana saiu da cozinha com 3 xícaras de café, avental ainda não colocado, porque hoje era a folga do café. Dona Cida havia fechado segunda-feira para a reforma da cozinha, e estava de calça de moletom cinza e blusa branca de manga comprida, o cabelo solto, o rosto sem a armadura de trabalho. Rafael percebeu que havia visto esse rosto, o rosto de dentro, o de casa, o que não estava de serviço, apenas algumas vezes. Cada vez era um pouco diferente de como havia ficado na memória, um pouco mais real, um pouco mais ela. "Você trouxe o protetor solar?" ela perguntou, pousando as xícaras. "Trouxe, porque hoje o sol vai pegar forte no parque." "Eu sei." Rafael olhou para ela. "Você disse na semana passada." Ela assentiu com a expressão de quem não esperava que ele houvesse guardado. Sentou na cadeira em frente, as 2 mãos em volta da xícara. Heitor estava no chão agora, testando as propriedades aerodinâmicas do avião de papel em direção ao sofá, com os resultados sendo registrados mentalmente com a seriedade de engenheiro em fase de testes. A manhã dentro do apartamento tinha uma qualidade específica. Luz entrando pela janela da trepadeira em ângulo de outono, o barulho baixo da rua lá embaixo, o cheiro de café misturado com o de manhã de casa, que é diferente do cheiro de café de lugar que não é seu. Rafael ficou sentado nessa qualidade por um momento, sem pressa de nada, sem agenda mental,
presente no espaço de um jeito que havia levado tempo para aprender a ser. Posso te falar uma coisa? Ele disse. Luciana o olhou por cima da xícara. Pode. Fiz a matrícula para o curso de graduação em gastronomia no Senac. O semestre começa em agosto. Deixa no teu nome. Você decide se usa ou não. Se não quiser, eu cancelo. Se quiser, e for no horário que conflita com o café, a gente descobre uma solução de horário para o Heitor. Ele fez uma pausa. Não é favor, é conta em atraso. Luciana ficou olhando para ele, sem falar por um momento. Rafael esperou sem tentar preencher o silêncio, porque havia aprendido que os silêncios dela tinham textura própria e que interrompê-los era perder o que eles continham. Você fez a matrícula antes de perguntar, ela disse por fim. Fiz, mas está no teu nome. Você tem controle total sobre usar ou não. Ele a olhou com a clareza direta que havia aprendido que ela respeitava mais do que qualquer circunlóquio. Se eu tivesse perguntado antes, você ia dizer que não precisava. Eu precisava de um ato antes de uma pergunta. Ela ficou em silêncio novamente. Depois desviou o olhar para a janela, para a trepadeira verde no muro do vizinho, e havia algo no perfil do rosto dela, naquele ângulo de luz de outono que Rafael registrou com o tipo de atenção que não passa. Agosto, ela disse. Agosto. Ela assentiu uma vez devagar, sem palavras adicionais, mas era um assentimento real, não o gerúndio eterno do vou pensar, mas a forma comprimida de quem decide e vai executar porque é o que faz sentido. Rafael sentiu algo relaxar em algum lugar dentro do peito. Heitor reapareceu do chão com o avião amassado. O avião não funciona direito, ele anunciou. Posso ver? Rafael disse. O menino entregou. Rafael dobrou a aba direita 1 milímetro para cima, ajustou a ponta do nariz, devolveu. Heitor lançou. O avião descreveu uma curva suave e pousou no sofá com precisão satisfatória. Os olhos de Heitor arregalaram. Como você sabe fazer isso? Aprendi quando tinha mais ou menos sua idade. Heitor olhou para ele com uma expressão nova. Não o registro neutro de adulto conhecido, não a curiosidade de estranho avaliado. Era outra coisa, mais específica, o reconhecimento de alguém que acabou de descobrir que tem acesso a um conhecimento que quer. Me ensina! Rafael puxou a cadeira para mais perto do chão, onde o menino havia se instalado de novo. Cruzou as pernas. Pegou uma folha do caderninho de desenho que estava na mesa. A última, verificou antes de arrancar, para não cortar um dinossauro pela metade, e começou a dobrar devagar, explicando cada etapa com a paciência específica de quem está aprendendo a ensinar ao mesmo tempo que ensina. Luciana ficou na cadeira olhando para os dois no chão. Rafael dobrava o papel e Heitor tentava replicar com a língua para fora no canto da boca. A concentração total, as mãos pequenas, empurrando as dobras com cuidado excessivo. A luz de outono atravessava a janela da trepadeira e pousava no chão entre eles em manchas que se moviam levemente com o vento de fora. Ela percebeu que estava sorrindo apenas quando sentiu o rosto fazer o movimento que não havia pedido. Não era o sorriso de serviço do café. Não era o sorriso cauteloso das últimas semanas de balcão e medição de distâncias. Era o outro, o que aparece quando a guarda baixa de vez e a pessoa que resta não está desempenhando nenhum papel, está apenas existindo no espaço real entre ela e o que importa. Ela não tentou organizar o rosto de volta. Foram ao parque ao meio-dia, depois que Heitor comeu o pão de queijo e o caldo de cana com a seriedade devida. Depois que Luciana trocou o moletom por calça jeans e botou o protetor solar no filho enquanto ele reclamava com o entusiasmo de quem reclamaria de qualquer coisa que interrompesse o movimento. Rafael aplicou o protetor no próprio rosto no reflexo pequeno do espelho do banheiro enquanto ouvia os dois no corredor, a negociação sobre o tênis certo. Heitor queria o de dinossauro, Luciana queria o com cadarço porque o de velcro estava começando a ceder. E a resolução final, que foi o de dinossauro, com a condição de que ele não pisasse em poça.
Desceram a escada os três, o barulho dos passos no concreto, a grade de ferro da entrada, a calçada de abril, com o sol de meio-dia que aquecia sem escaldar. Heitor pegou a mão de Rafael com a mão direita e a de Luciana com a esquerda, como havia feito da última vez, com a mesma naturalidade prática. Eles andaram assim pela calçada do Sacomã, o menino no meio, os dois adultos de cada lado, a sombra dos três projetada pelo sol de outono no asfalto levemente desgastado. Rafael olhou para a sombra por um momento. Os três contornos sobrepostos pelo ângulo do sol, alongados e levemente distorcidos, se movendo juntos na calçada. Havia algo nessa imagem, tão simples, tão sem drama, tão completamente ordinária, que apertou no peito de um jeito que não tinha relação com exame cardiológico nenhum. Luciana também olhou para a sombra. Depois olhou para ele. Os olhos deles se encontraram por cima da cabeça de Heitor, que ia falando sobre as propriedades aerodinâmicas dos aviões de papel versus as dos pterodáctilos, uma análise comparativa que havia começado no apartamento e não havia encontrado ponto de encerramento natural. E no cruzamento daquele olhar havia algo que não precisava de nome ainda, que estava bem sem nome por enquanto, que era maior e mais real do que qualquer coisa que um nome poderia conter sem reduzir. Ela não desviou primeiro. Ele tampouco. Heitor disse: "Vocês dois estão me ouvindo?" Sem olhar para nenhum dos dois, e eles responderam ao mesmo tempo: "Estamos", com a sincronia involuntária de quem está prestando dois tipos de atenção simultâneos. No parque, o sol de abril batia de lado nas árvores grandes e deixava o chão em manchas de luz e sombra que se moviam com o vento leve de outono. Havia crianças em bicicleta no caminho de pedra, um casal de jovens sentado na grama, um senhor mais velho alimentando os patos com pedacinhos de pão que tirava de sacola plástica com a concentração de quem leva a tarefa a sério. Heitor foi direto para o lago. Rafael e Luciana ficaram no banco de madeira a poucos metros, enquanto o menino debruçava na gradinha, chamando os patos pelos nomes da narrativa que havia construído na visita anterior, verificando se a hierarquia havia se mantido. "Espinosaurus ainda está lá", Heitor anunciou com alívio genuíno. "Que bom", Luciana disse. "Eu sabia que ele ia continuar", Rafael disse. Heitor virou. "Por quê?" "Porque é maior e não tem medo. Lembra?" O menino considerou. Então assentiu com a satisfação de quem confirma a teoria própria através de evidência empírica. Voltou para os patos. Luciana ficou olhando para o lago por um momento. O vento movia levemente a superfície da água, quebrando a reflexo do céu em fragmentos que se reorganizavam e se quebravam de novo num ciclo que não tinha pressa. "Ele vai me perguntar um dia", ela disse baixinho. "Com mais idade, com palavras maiores, vai querer saber por que você não estava antes." "Eu sei", Rafael disse. "O que você vai dizer?" Ele ficou em silêncio por um momento. Havia versões ensaiadas, versões que soavam razoáveis, que distribuíam responsabilidade de forma equilibrada, que protegiam a imagem de adultos que uma criança precisaria para funcionar no mundo. Havia também a versão verdadeira. "Vou dizer que errei", ele disse, "que tinha medo e escolhi o medo em vez de escolher ele, e que quando entendi o erro foi tarde, mas não tarde demais para ser pai de verdade a partir dali." Ele olhou para Luciana. "Não vou pedir para você proteger a minha imagem nessa conversa. Ele merece a verdade na dose que conseguir carregar." Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois, "Tudo bem." Eram duas palavras, mas vinham de um lugar que havia custado muito para chegar, e Rafael reconheceu o peso delas com o cuidado que mereciam. Heitor voltou correndo do lago com a notícia de que o pato chamado Verde havia tentado tomar o território do Espinosaurus, mas havia recuado, o que confirmava a teoria de que tamanho e coragem eram os fatores determinantes na dinâmica de poder dos patos do Ibirapuera. Ele apresentou essa análise com o rigor de quem não tem dúvidas sobre a relevância da descoberta. "Você deveria escrever isso", Rafael disse.
Eu não sei escrever ainda. Eu ajudo. Heitor olhou para ele com a expressão de avaliação séria que precedia as decisões importantes. Depois do parque. Depois do parque. O menino assentiu, satisfeito com o cronograma, e voltou em trote para a gradinha do lago. Luciana assistiu o filho ir e então olhou para Rafael com uma expressão que era o rosto de dentro, o de casa, o que não estava de serviço. E havia nele, naquele ângulo de luz de outono do Ibirapuera, algo que era ao mesmo tempo pergunta e resposta, algo que ela ainda não havia dito em voz alta e que talvez não precisasse dizer ainda porque estava sendo dito de outras formas, em outros códigos, na matrícula aceita, no sorriso que não havia organizado de volta, no olhar que não havia desviado. Primeiro, Rafael ficou quieto ao lado dela no banco de madeira com São Paulo inteira existindo ao redor. Os prédios acima das copas, o barulho filtrado pelo verde, a cidade que havia sido cenário de fundo de toda a vida dele e que agora tinha um ponto fixo dentro dela. Um apartamento de 38 metros quadrados, com desenhos de dinossauro no corredor e uma janela com trepadeira onde uma mulher havia construído algo real do nada, enquanto ele construía números numa torre de vidro. E ali, naquele banco de madeira no Parque do Ibirapuera, com Heitor discutindo geopolítica de Patos a 5 metros, Rafael Monteiro entendeu o que havia levado 36 anos para entender. Não era os 380 milhões. Não era o 22º andar, nem o carro com motorista, nem a mesa no restaurante fechado do Itaim. Era isso. Amanhã de segunda-feira no apartamento de 38 metros quadrados, dobrando avião de papel no chão. Era o protetor solar FPS 50 embalagem infantil, comprado na véspera, porque alguém havia mencionado de passagem que ele ficava vermelho. Era a mão pequena que encontrava a sua, sem pedir permissão, porque ainda não havia aprendido que confiar tem custo. Era o rosto de Luciana Campos quando parava de trabalhar e ficava apenas existindo na luz de outono de uma janela com trepadeira. Era presença, era tempo. Era o tipo de coisa que não tem valor de mercado e que, portanto, nenhum mercado pode devolver quando se perde. Mas havia uma segunda chance tomando caldo de cana numa xícara pequena de cerâmica colorida num apartamento do Sacomã. Havia uma segunda chance debruçada na gradinha de um lago, chamando Patos por nomes de dinossauro. E havia uma segunda chance sentada ao seu lado num banco de madeira no outono de São Paulo, olhando para o filho que os dois haviam feito e que agora existia no mundo com os 2 sobrenomes e o giz de cera azul no bolso, e a coragem específica de quem ainda não aprendeu a ter medo. Era tudo, era absolutamente tudo.